dia, pessoal. Assim como o Ronaldo, em nome do IBEF, eu saúdo a todos os presentes, agradeço aí a presença de todo mundo. A gente sempre discute, sobre as temáticas que nós vamos trazer para os associados, enfim, e para a comunidade financeira como um todo. E esse sempre é um assunto que muitas pessoas nos perguntam, o que fazer depois de uma carreira executiva, e eu acho que nós aqui do IBEF achamos que tem realmente tudo a ver com o desenvolvimento de carreira, com a progressão de carreira pós-executiva, dentre as oportunidades e as possibilidades que o executivo tem de tornar-se conselheiro. E nada melhor do que a gente trazer pessoas, tanto que tiveram carreiras financeiras quanto não tiveram carreiras financeiras, como foi esse aprendizado, essa mudança de escada, eu costumo dizer, mais do que simplesmente um passo para cima, ele é um passo numa outra direção, e como que esses executivos fizeram essa passagem, o que os marcou mais, o que foi mais difícil, o que foi mais importante. Naturalmente, todos eles vão dar também um briefing ali, das suas próprias trajetórias e do que mais marcou nessa passagem. E, obviamente, vamos também estar aberto para perguntas ao final, para que a gente também tenha um tempo de troca, enfim, e que possamos aproximar todos dentro, digamos assim, do mesmo contexto. Legal? Só apresentando aqui os nossos panelistas, e, de novo, em nome do IBEF, muito obrigado por terem aceitado o convite, por estarem aqui presentes conosco. Eu sei que a agenda não é simples, obviamente o fato de ser virtual facilita algumas coisas, obviamente a gente não tem o mesmo contato, a gente perde por esse lado, mas, de novo, muito obrigado pela presença de vocês. Vou fazer uma apresentação super rápida dos três panelistas, em ordem alfabética, tá? Não tem nenhuma prioridade aqui para aqueles que nos assistem. A Cláudia Abreu, atualmente, ela é conselheira da Spray Media e do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, na gestão 2022. Possui mais de 20 anos de experiência, tendo sido CEO em empresas como 2W Energia, Varejo e Mundo Verde. É uma profissional oriunda das áreas de vendas e marketing. Esteve em companhias como Kipling, Estée Lauder, aí eu não sei se eu falei certo, tá, Cláudia? L'Oréal e Microsoft. Nessa última, ela ganhou o prêmio de Most Valuable Professional em 2008. Ela é graduada em Administração de Empresas pela UFRJ, com MBA em Marketing pela USP, Marketing de Moda e Luxo pelo Instituto Marangoni, em Paris, e conselheira pelo IBGC. O Luciano, talvez aquele que tenha mais conexões aqui com o sul do Brasil, ele possui uma experiência executiva de mais de 25 anos nas áreas de finanças, estratégia, gestão, relações com investidores e compras. Ao longo da sua carreira, participou e conduziu diversos projetos de compra e venda de empresas, formação de joint ventures, reestruturações e operações de mercado de capitais. Enquanto diretor de relações com investidores e VP financeiro da Bematec, atuou na construção da governança corporativa, que levou a empresa a ser reconhecida com o prêmio IBGC em 2008 e 2009, conduziu como CFO o IPO da Bematec em 2007, preparou a Tigre para o seu IPO em 2011, além de ter conduzido a OPA de fechamento de capital da Renner Hermann, uma empresa também aqui do Sul, tendo sólida experiência no mercado de capitais e tendo atuado em relação com investidores desde 1997. Concluiu mais de 20 transações de M&A envolvendo empresas do Brasil e do exterior, realizou diversas estruturações de financiamentos de projetos envolvendo operações de longo prazo com bancos e organismos internacionais de fomento, bem como estruturou emissões de dívida tanto no Brasil quanto no exterior, e também é conselheiro certificado pela Fundação Dom Cabral. A Magali, nossa última panelista, mas não menos importante, tem foco em posições que demandam crescimento acelerado, transformação corporativa, solução de problemas complexos, reestruturação de negócios e maximização de resultados. Tem aí 30 anos de experiência em empresas com estruturas societárias e de capital diversos, nacionais e multinacionais, com uma carreira multidisciplinar e dinâmica em turnaround, fusões e aquisições, transações diversificadas, reestruturação financeira, operações financeiras complexas de alto valor agregado, e profissionalização de estruturas familiares com implantação de governança corporativa. Extensa experiência como executiva e conselheira nos setores de saúde, energia, telecom, mídia, editorial e serviços, tendo liderado áreas de finanças, RI, supply chain, M&A, tesouraria,
controladoria, contabilidade, fiscal, FP&A, jurídico, TI e RH. Atualmente, ela atua como membro do Comitê de Auditoria na Comerc e é conselheira fiscal na Via Varejo e na Tecnisa. Tá? Bom, para a gente iniciar, né, eu vou pedir para que a Cláudia, né, comece contando um pouquinho da história dela, né, obviamente, para que a gente possa conhecê-la um pouquinho melhor, e aí, naturalmente, dando ênfase a esta transição, né, dessa transição de cadeira, vamos dizer, muito mais do que uma transição somente de carreira, uma transição de atuação, enfim, de approach, e como foi, né, onde ela se sentiu mais testada, digamos assim, e como que ela teve que se adaptar. Bom dia, Cláudia, obrigado pelo teu tempo, a palavra é sua. Bom dia, Thiago, bom dia, pessoal, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de participar do painel, e a apresentação do Thiago não contou que, na verdade, a minha carreira começou em finanças e planejamento, gente, então, embora seja de vendas e marketing, os meus primeiros 8 anos de carreira foram em planejamento, né, em consultoria, e em finanças dentro da Shell, o que me deu um diferencial competitivo, porque normalmente o pessoal que trabalha em vendas e marketing não tem esse histórico com as planilhas de Excel. Eu, particularmente, me sinto muito à vontade com números, né? A matemática ela é muito exata e acaba, se a gente souber ler bem os números, a gente consegue tomar boas decisões. Então, eu tenho muito carinho aí pela área de finanças, embora não seja uma executiva financeira, e o meu braço direito nas posições de vendas e mesmo na posição de CEO sempre foi o CFO. Então, a gente precisa ter um bom CFO, porque é quem realmente está com um painel de controle da empresa. Então, eu queria ressaltar aí a importância dos executivos financeiros. E pensando em transição de carreira, né, quando eu comecei a olhar a carreira de conselho, eu pensava, Thiago, que seria uma evolução da carreira executiva. E, na verdade, realmente é começar uma outra carreira. E isso, para mim, foi uma grande surpresa. Não era tão óbvio, né? Eu achei que a gente é coordenador, depois vira gerente, depois vira diretor, CEO e conselheiro. E o caminho, ele não é tão linear assim. Então, a carreira de conselheiro realmente é uma outra carreira. E a gente precisa se preparar para essa segunda carreira e precisa começar a construir relacionamento dentro desse ambiente. Então, uma das coisas que realmente me surpreendeu muito, né, nessa transição foi reconstruir o meu networking. Então, o meu networking com executivos não é o mesmo necessariamente, né? Obviamente tem algumas pessoas em comum, mas não é necessariamente o mesmo networking que a gente tem no grupo de conselho. O segundo ponto é que toda competência técnica, né, então as empresas que a gente passou, etc., ela serve como referência, mas a gente precisa entender quais são realmente os pontos que a gente traz para a mesa em termos de valor adicional. Então, não adianta eu falar sobre, olha, eu aumentei vendas, ou eu sei fazer mídia social. Eu tenho que saber o que só eu, ou né, o que eu tenho de diferencial competitivo para trazer realmente de valor para um conselho. O conselho também trabalha de uma maneira diferente. A gente tem que construir alianças dentro do conselho e a gente precisa realmente trabalhar muito no backstage. Então, os executivos, eles são ensinados a executar. Nós fazemos as coisas, nós executamos tarefas. E o conselheiro, ele precisa construir pontes e precisa alinhar estratégia e visão de longo prazo. Então, a questão de negociação, influência, etc., para um conselheiro é fundamental. É diferente, porque a gente não tem uma questão de estrutura hierárquica dentro de um conselho. A gente precisa entender o que cada um vai trazer para a mesa e o que é melhor para o conjunto daquela empresa. Então, parecem coisas relativamente óbvias, mas na condução, né, das reuniões do conselho, na maneira como a gente se prepara para essa reunião, como que a gente negocia, etc., ela é um pouco diferente das reuniões dentro das posições executivas. Então, para mim, realmente, a questão de preparação
e de construção de networking foram pontos importantes aí nesse momento de transição. Que legal. Obrigado aí pelo teu testemunho, né? Acho que muito mais do que do que dividir alguma coisa, acho que isso é muito rico, né? Porque as pessoas falam realmente daquilo que marcou para elas, e acho que isso é o mais importante, né? É isso que a gente não encontra em livro, não encontra em curso, não encontra em certificação, né? E isso, evidentemente, auxilia para quando o executivo também estiver passando por isso, para que ele também faça uma reflexão da mesma forma, né? Luciano, vou pedir para que você agora nos conte um pouquinho da tua experiência sobre o teu ponto de vista, né, de como que foi essa transição para você. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite do IBF Paraná por estar participando desse painel e tentar aqui passar um pouco da minha vivência e da construção desse caminho para conselhos. Você não chegou a comentar, mas hoje eu estou em 3 conselhos, um de administração, 2 consultivos, e realmente a visão executivo, onde eu tive por 25 anos, depois mudei a minha carreira para a parte de consultoria, que é o meu negócio hoje, e a entrada em conselhos são coisas bastante distintas. Obviamente, a gente traz da nossa vivência executiva uma série de questões que são úteis e que são ferramentas que a gente acaba utilizando com os aprendizados, né? Ao longo da minha, tentando dividir um pouco aí a minha experiência, né? Ao longo da minha carreira executiva, eu tive a oportunidade de passar por algumas empresas, a maioria delas eram empresas de capital aberto, e isso automaticamente fazia com que você tivesse um escrutínio maior de um público externo, acionistas, analistas, enfim, e, obviamente, conselhos e estruturas um pouco mais evoluídas em termos de governança. E, óbvio, que com isso você vai aprendendo posicionamentos. Algumas destas empresas tinham conselhos bastante bons e a convivência do executivo financeiro com estes conselhos, atuando como executivo e fazendo apresentações ao conselho, interagindo com os conselheiros, eu acho que é algo que, se você tiver bons conselheiros, você vai pegando formas de atuação, entendendo dinâmica que cada conselho tem. Alguns conselhos de empresas familiares com a sua dinâmica específica, outros conselhos de empresas completamente profissionalizadas com outra dinâmica, e isso vai trazendo já uma base inicial que você depois passa a utilizar quando você faz essa transição. Um segundo aspecto que eu acho que é bastante relevante para os executivos financeiros, cada vez mais o executivo financeiro ele tem que ser um business partner. Ele precisa estar ligado ao negócio, estar discutindo estratégia, estar entendendo o que ele pode fazer para fomentar o negócio e ajudar quem está na frente do negócio a desenvolver e a empresa ter sucesso. E essa discussão de estratégia é uma coisa que é muito utilizada também nos conselhos. Quer dizer, o conselho basicamente vive de discutir a estratégia e dar guidelines para o C-level, né? Os executivos que vão fazer o dia a dia da companhia. Então, o envolvimento, entendimento e transitar bem por discussões de estratégia é um segundo ponto que eu acho que os executivos financeiros precisam fazer para estarem preparados para esta transição. Um outro aspecto que me ajudou especificamente foi ter tido a oportunidade, ainda como executivo, de participar de alguns conselhos. Em algumas empresas por onde eu passei, nós tínhamos joint ventures, com empresas internacionais, inclusive, como DuPont, como Valspar,
e também com outras empresas locais, no caso, segmento de calçado, tinha uma joint venture que fazia componentes, e ali fui, de certa forma, aprendendo um pouco a me posicionar como conselheiro, mas ainda atuando como executivo, e foi uma escola, de certa forma, que foi sendo feita de maneira natural. Um outro aspecto que eu acho que é relevante dentro desse conceito é o aspecto de soft skills, que são necessários para um conselheiro. Num conselho, você escuta muito, trabalha o conjunto, a decisão colegiada, como a Cláudia citou, a negociação é um processo constante, né? Tem um amigo que diz o seguinte: surpresa em conselho nem boa. E é essa a verdade. Você tem que chegar na reunião com a coisa harmonizada, com o processo já azeitado. Então, e para isso você tem uma questão de leitura de pessoas, de entender o contexto que você está lidando, etc., para que a coisa tenda a ser o mais harmoniosa possível. Obviamente que a divergência faz parte do processo, em alguns casos ela é boa, porque um conselho que pensa todo igual, ele não evolui, né? Você ter pessoas com perfis diferentes, com backgrounds diferentes, ajuda a debater temas de uma maneira mais proveitosa e que todo mundo evolui com aquela discussão. Então, esse talvez seja um outro aspecto que eu diria. E para, digamos assim, finalizar, a gente tem que entender também a realidade depois dos conselhos onde a gente vai participar. Hoje em dia, tem muitas empresas de médio porte que já estão evoluindo nas suas governanças, trazendo conselheiros externos. A gente tem que considerar que no Brasil 97% das empresas são familiares. E a dinâmica de um conselho de uma empresa familiar é diferente da dinâmica de uma empresa de capital aberto ou de uma multinacional. Então, isso são fatores que, dependendo do perfil da pessoa, etc., vai se adaptar melhor ou pior a cada tipo de conselho, e você vai ter que criar o seu caminho e entender o seu perfil e aonde que você pode contribuir mais dentro dos conselhos. Por último, realmente existe aí uma diferença muito grande quando você atua como executivo e como conselheiro, do ponto de vista de caminhos para você fazer essa transição. E obviamente, se trabalhar o seu networking, e tem muita questão que funciona por indicação em termos de conselhos, né? Ele é fundamental. Então, como última contribuição, eu diria assim, aqui nessa primeira fase da conversa, eu acho que trabalhar o networking que não vai ser, conforme já colocado, o mesmo networking que você usava enquanto lidando entre executivos necessariamente, você tem públicos um pouco distintos, é algo também bastante importante e relevante. Para esse primeiro momento, eram esses os comentários que eu teria. Foi legal, Luciano. Obrigado aí pela tua percepção, né? Pela tua própria experiência, pela tua vivência. Muitas das coisas que você falou, a gente vai voltar aqui também e aprofundar, né? Justamente nas perguntas que a gente já recebeu no momento da inscrição dos participantes. E, obviamente, já notei algumas coisas aqui que vou te perguntar também para que você possa elaborar um pouquinho mais. Bom, para completar essa primeira rodada, eu vou convidar a Magali, né, para que nos traga um pouquinho da visão dela, da experiência dela, e nos contar como foi, né, essa transição e essa mudança, né, de carreira, acho que tão emblemática, que é, né, de sair de uma cadeira executiva e embarcar numa cadeira de conselho. Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer o convite
Tiago, pessoal do IBF Paraná, é um prazer estar aqui hoje, sobretudo com o Cláudio Abreu e o Luciano Sfog, é um prazer estar dividindo esse painel com vocês. Parabéns pela pauta, super relevante, a gente realmente percebe o aumento de pessoas interessadas em entender como é que acontece esse processo. E foi muito bom ouvir a Cláudia e o Luciano, porque cada um tem um caminho completamente diferente, né? E é para isso que a gente está aqui hoje, para contar um pouco de como nós fizemos isso. Eu tenho uma carreira muito longa, né, como executiva de finanças. Sempre fui da área de finanças, tive outras áreas sobre gestão, mas o meu core de formação e de atuação executiva é em finanças. E eu ocupei aí várias posições de C-level. Diferente da maioria dos profissionais, eu sempre conciliei a atuação executiva com a de conselho. Então, a partir do momento que eu comecei a me preparar para ser conselheira, eu, na sequência, entrei em conselhos e fiz assim desde sempre, né? Mas eu acho que para a gente começar essa conversa, precisa contextualizar um pouco a respeito do papel do conselho, né? Desmistificar algumas coisas para as pessoas entenderem efetivamente como funciona na prática. O conselho, ele é o principal órgão do sistema de governança corporativa de uma companhia, né? Então, ele tem o principal papel dele orientar a estratégia, enriquecer a visão de negócio, trazer a experiência de executivo com o distanciamento emocional que as grandes decisões são tomadas nesses fóruns precisam. E é, sobretudo, um órgão de confiança dos investidores, dos acionistas. Então, por fim, ele visa aí ajudar a resguardar a perenidade e a solidez das empresas, das instituições, né? Sempre baseado naqueles 4 princípios básicos da governança corporativa que a gente aprende quando faz o curso, né, de conselheiro, que é transparência, equidade, prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Aí, diante disso tudo, já atuando como CFO há muitos anos, e como a gente sabe, a posição de CFO requer constante participação nesses fóruns de governança corporativa, eu percebi que os conselhos eram geralmente constituídos sem diversidade de gênero, sem diversidade de raça, de etarismo, de regionalismo, de formação e por aí vai, né? E aí eu fui chamada para atuar em gestão de crises em algumas dessas empresas, que é um pouco da minha maior experiência como conselheira de finanças, é fazer reestruturação. Então, fui chamada para atuar na gestão de crise de algumas dessas empresas, onde eu estava sempre frequentando ali esses órgãos de governança, e concluí que algumas decisões por parte do conselho podiam ter sido feitas de forma diferente, né? Pensando em ajudar a construir melhor essa agenda junto desses conselhos, em 2015 eu resolvi fazer um ano de sabático para me preparar devidamente para atuar com todo o potencial nessas reuniões, mas ainda como executiva, mas a minha preparação foi de conselheira, né? Então, eu fiz o curso de preparação de conselhos do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, mas existem vários outros. Eu fiz um curso de estratégia em Stanford, justamente como o Luciano explicou, né? Esse é um dos principais papéis do Conselho de Administração. Me certifiquei como conselheira de administração e, posteriormente, eu me certifiquei também como conselheira fiscal por experiência. Mas tudo isso para dizer que a responsabilidade dessa cadeira é muito significativa. Os conselheiros têm implicação estatutária, o seu CPF pode ficar comprometido caso alguma decisão tenha repercussão judicial. Então, sendo assim, toda a preparação que nunca acaba, ela é fundamental não só para mitigar eventuais restrições à entrada de mulheres, como existe hoje, né? Mas principalmente porque esses fóruns são de importância vital para as organizações. Eu decidi iniciar para o Conselho Pro Bono, no terceiro setor, quando eu comecei, mas depois, em função de ser conselheira já certificada e de participar de alguns fóruns específicos para conselheiros, eu fui convidada para participar do Conselho de Furnas, em função da minha experiência com reestruturação de empresas, porque quem me convidou era o time que foi liderar o processo de privatização da Eletrobras, e por lá eu fiquei 3 anos. É uma grande empresa, uma excelente escola e um grande patrimônio do país. Eu tenho muito orgulho de ter dado a minha cota de contribuição à causa pública, né? Nesse mesmo período, eu também fui do Conselho de Administração do IBF São Paulo,
que é onde eu tenho aí, ainda hoje, uma série de atividades ligadas principalmente à diversidade e inclusão. E, a partir daí, outros convites foram chegando e hoje eu tenho o privilégio de conciliar e continuar conciliando a carreira executiva com a de conselheira. Obrigada. Super obrigado, Magali, aí pela tua contribuição também. Bom, a gente pode começar aqui já, acho que, a dar um pouquinho mais de dinamismo, né? Que para mim, pelo menos, é a parte que eu acho mais legal, a gente poder trocar, né? Das pessoas perguntarem, enfim, e a gente ir fazendo algumas provocações, tá? Então, a gente tem pelo menos aqui 5 perguntas que já nos mandaram antes, né, do evento começar. Vou também deixar livre aqui o nosso chat para que todos os participantes perguntem, né? Enfim, também levantem temas aqui para que a gente possa discutir. E, evidentemente, também vou fazendo provocações, inclusive contemplando a própria fala de vocês, tá? Para a gente ter também um pouquinho de governança aqui, né? Utilizar um tema tão comum aí para conselhos, né? Para que cada um responda, né? Então, eu vou direcionar as perguntas, né? Da mesma forma, seguindo aí uma ordem alfabética, mas, evidentemente, né? Tanto Cláudia, quanto Magali, quanto Luciano, estão super livres aí para complementar, enfim, e também dar visões, né, de certa forma até diferentes, né, que isso que é o legal, né? Não acho que tem uma resposta certa, né? Bom se fosse, né, tudo receita de bolo, né? Mas especialmente em situações assim de conselheiros, acho que é exatamente como o Luciano trouxe, né? A forma, né, a maneira, às vezes, é até mais importante do que necessariamente só o conteúdo, né? Acho que a harmonização da coisa do ambiente ela é tão importante quanto. Bom, primeira pergunta, quem nos fez foi o Glauco Pinto, da C12 Brasil, não sei se ele está presente. A pergunta dele, e aí vou pedir para que a Cláudia, né, e acho que inclusive é bom que ela nos comente, porque ela é a pessoa com maior carreira longe da área financeira, né? Então, obviamente, né, na tua visão, Cláudia, pensando numa migração de um CFO para uma cadeira de conselho, né, quais competências, digamos assim, diferentes, né, daquelas que ele desenvolveu ali, vamos dizer, quase que obrigatoriamente, enquanto um executivo de finanças, ele deveria buscar desenvolver, ele deveria agregar aí as suas capacidades, vamos dizer assim, e eu complemento desta mesma pergunta, quais as visões e conhecimentos de negócio, né, que esse executivo ele deve ter para fazer, para poder agregar valor nessa transição? Obrigada, Thiago. Eu vou usar a fala do Luciano como gancho. Hoje, para qualquer posição de conselho ou de comitê, ponto principal de desenvolvimento, né? A competência técnica, o CFO, ele já tem. Para você chegar numa carreira, num cargo de CFO, você já entende muito sobre a competência financeira. Na transição para a carreira de conselho, eu acho que o principal desafio aí é realmente entender de estratégia, então como eu posso ser um business partner e desenvolver a parte de soft skills. Então, pensando, inclusive, no que vem pela frente, em termos de tendência, né, comportamento de consumo, como os clientes vão escolher em qual empresa eles irão comprar, pensando em perfil de geração Z, etc., onde os clientes questionam muito as empresas, entender a questão de propósito da empresa, né? O que a gente faz, por que a gente faz e como a gente faz é muito importante. Então, o resultado, ele não é mais tão preto e branco. A gente não vai poder olhar, né? Eu falei da planilha de Excel, e que é algo que eu me sinto confortável. Hoje, o mundo não é mais tão preto e branco e a gente não pode só olhar o Excel. O Excel, ele é uma primeira análise que a gente vai fazer do cenário. Mas, de verdade, às vezes, uma diferença em termos de resultado numérico tem um impacto qualitativo fundamental. E aí é muito importante a gente entender como a gente mede isso, né? A gente fala muito de KPIs, etc. Então, um dos
KPIs tradicionais aí é faturamento, EBITDA, margem de contribuição. Só que o como a gente chega nesse resultado é muito importante. Então, isso é uma coisa fundamental, né, para um CFO olhar. O outro ponto é a questão realmente de pessoas. A gente só vai conseguir atingir os resultados que a gente precisa através do time. E a questão o Luciano falou sobre escutar, né? Durante a pandemia, a gente ouviu falar muito sobre escuta ativa. E isso é algo que a gente precisa treinar. Nós fomos ensinados a ter a resposta. Então, normalmente, quando alguém está falando, a gente já pensa no que a gente vai responder. A gente nem ouviu ainda o que a pessoa está nos contando. E aí, esse é um desafio não só para um executivo financeiro, mas para qualquer executivo, porque é uma desconstrução da maneira que a gente foi ensinado e que nós chegamos até aqui. Então, quem está numa carreira de CFO, de CEO, etc., que está migrando para conselho, tem provavelmente aí os seus 45, 50 anos. O pessoal dessa idade, né, para cima, foi ensinado a ter a resposta. E a gente está num momento de total incerteza. A gente sempre esteve, na verdade, mas hoje a gente colocou luz sobre isso, né? Ontem eu participei de uma live onde a gente fazia uma analogia sobre surfar e como gerenciar um negócio em 2022, né? E a gente estava discutindo sobre isso. A gente tem um mar grande pela frente no próximo ano. E como que a gente faz para realmente entender os sinais, como que a gente coloca a turma remando na mesma direção, como que a gente escolhe a melhor onda a ser pega. Então, tem uma questão de decisão, de leitura de sinais, de trabalho em equipe, de aprendizado com o erro. Então, o erro ele sempre foi muito mal visto. E hoje, na verdade, a gente tem que abraçar o erro e aprender rápido com aquilo e ser flexível e mudar o quanto antes. Então, essa questão de metodologia ágil, por exemplo, é algo que a gente vai ter que fazer cada vez mais. E isso, pensando, né, em como nós fomos ensinados a trabalhar, a gente não tem mais tempo para fazer um business plan, por exemplo, de 5 anos. A gente vai ter que ter o business plan de 5 anos para saber qual é a direção, mas a gente tem que saber fazer o ajuste ao longo do tempo, né? Então, tem que medir de maneira correta e acertar o percurso ao longo do caminho. Então, resumindo, é realmente saber ler os sinais, saber escutar, ser um business partner, olhar a estratégia e realmente entender que, às vezes, a gente vai dar um passo para trás, um passo para o lado para poder continuar indo em frente. Perfeito. E eu concordo. Bom, não sei se, né, se Magali e Luciano querem complementar alguma coisa, e fiquem à vontade para colocar os pontos de vocês também, mas isso que você trouxe, Cláudia, eu, enquanto headhunter, por exemplo, eu tenho observado muito isso, né? Inclusive, né, pela minha própria situação geracional, né? Eu venho de uma geração, né, na faixa dos seus 40, 50 anos, que realmente a gente foi educado, né, e treinado, digamos assim, para aprender respostas, vamos dizer, para que quando chegasse o momento da gente tomar decisão, da gente treinar, desenvolver, liderar, enfim, a gente já soubesse a resposta, né? Então, é mais ou menos aquela história que você treina, digamos assim, para uma prova, para um esporte, né? Para você estar preparado para qualquer, digamos assim, para qualquer imprevisto, né? E Tiago, pois não. Desculpa, te interrompi. Imagina. Só para complementar aí o que você falou, talvez a gente esteja num momento onde fazer a pergunta certa seja mais importante do que saber a resposta. Exatamente. E acho que ao longo dos últimos 2 anos, né, evidentemente, isso ficou claro, né? Isso ficou nítido, né? Por mais que a gente estivesse lá dentro, talvez no fundo, um pouco dessa percepção, isso não era tão evidente para todos, né? E realmente a gente percebe isso, né? Cada vez mais, mesmo em situações que eu recruto, tanto conselheiros quanto executivos, especialmente os de C-level,
o grande interesse dos contratantes não é necessariamente saber o quão pronto aquele executivo está para aquela função, mas como ele vai agregar, né? E como ele vai construir, e como ele vai ajudar a engajar. E aí você trouxe o ponto de pessoas, né? Isso é fundamental, especialmente, né? E aí trazendo até um ponto, né, que a Magali colocou, especialmente nesse nosso momento atual, que a gente vive, vamos dizer assim, um grande mix de tudo, né? Tanto de geração, né, quanto de prioridades, enfim, de maneiras de abordagem. Então, o mundo definitivamente ele não é mais preto e branco, né? E para aqueles que ainda não tinham percebido isso, acho que esses 2 últimos anos vieram muito para esfregar na cara do pessoal, né? Com o perdão da analogia, mas é realmente mais ou menos isso, né? E aí, já elencando um ponto que o Luciano colocou, né? Cada vez, eu acho que quanto mais acima da pirâmide organizacional, que a escuta ela é muito mais importante do que necessariamente você já ter a resposta. Tem muito mais a ver com construir a resposta junto, tanto para garantir engajamento, mas principalmente para garantir o resultado, né? Do que necessariamente, putz, eu já sei a resposta disso aqui, né? Não adianta às vezes você saber, mas todo mundo tem que entender o motivo pelo qual a organização está caminhando naquela direção, né? Bom, a segunda pergunta, quem nos trouxe foi o Mário Golentiner, lá da El Sistemas. Bom dia, Mário, espero que você esteja aí conosco. E ele trouxe uma pergunta que eu acho relevante, vou direcionar para a Magali, tá? Aliás, para o Luciano, desculpa, estou aqui, vocês estão invertidos na minha tela, me perdoem. Na tua visão, Luciano, quais são os principais fatores na escolha de um conselheiro? Tiago, eu acho que a escolha de um conselheiro passa por alguns fatores, né? Ele tem, obviamente, a questão de complementar de maneira clara o perfil do conselho dentro de uma distribuição de habilidades, especialidades, vivências que complementem as características. Tem uma questão que está ligada a o que se busca deste conselheiro em relação ao momento da empresa. Então, pegando o exemplo mais direto de uma empresa, por exemplo, que está se preparando para fazer uma abertura de capital e vai buscar um conselheiro com skill financeiro, vamos dizer assim, é importante que, obviamente, esta pessoa conheça o que acontece em termos de mercado de capitais, etc., para poder agregar neste processo que ela vai passar. E, obviamente, se tem um exemplo que é ligado à parte financeira, mas, assim como esse, poderíamos citar diversos outros. E acho que, por último, tem uma questão também muito importante, que é de empatia com os outros membros do conselho, às vezes com uma família controladora, que enquanto isso faz parte da construção daquele colegiado, vamos dizer assim, né? Normalmente você tem uma questão que é uma questão de, não vou dizer de simpatia, mas sim de olhar pessoas que vão estar participando e trabalhando de uma maneira mais harmoniosa com os demais membros. Acho que esses são alguns dos fatores primordiais, vamos dizer assim, nesse aspecto, e que, obviamente, esse último tema tem a ver também com a habilidade de você se moldar, de você entender, de você escutar, que foi bastante abordada aí já na nossa conversa, né? Perfeito. Bom, Magali, já vou passar para a pergunta para você, porque acho que vem muito, inclusive, na esteira ali da tua fala, né? Na tua visão,
quais você acha que devem ser os passos para que um executivo se torne conselheiro? Essa é a pergunta do José Dias, lá da NN10 Empreendimentos. Espero que ele esteja aí conosco. Obrigada, José, pela pergunta. Para a gente não ser repetitivo, né, eu vou abordar um outro aspecto aí da preparação. Eu acho que você precisa ter um nível de dedicação diferenciado, né? Porque a preparação ela não é pouca. Eu resolvi ir por um viés mais técnico. Então, primeiro fiz curso, estudei, me certifiquei e depois comecei, né? Nesse aspecto, existe uma parte legal da participação em conselhos, né, que precisa também ser muito bem trabalhada. A quantidade de legislação, de manuais, de relatórios, isso é massivo. Então, antes de você entrar na companhia, por exemplo, eu atuei em estatal. Eu tive que entender profundamente da lei das estatais, eu tive que entender de determinados aspectos políticos antes de sentar na cadeira, porque não é simples, até para você não ficar exposto, né? Então, se não faz isso de maneira adequada, você pode ficar em uma situação muito delicada na hora que precisa votar naquelas matérias e que o show ali é ao vivo, né? Ou você sabe ou você não sabe. Ou você sabe ou você vai ter que votar em alguma decisão sem ter o mínimo de informação importante para embasar o seu voto, por exemplo. Isso é muito sério, porque a gente está falando ali de algo onde você está exposto como pessoa física, né? Você está pensando assim em determinados fóruns de decisões que são de extrema relevância para o futuro da companhia, não dá para fazer mais ou menos. Então, eu sempre bato muito nessa tecla, que essa preparação da parte mais burocrática para essa atuação precisa ter um cuidado muito grande com relação a isso, porque você corre o risco de se prejudicar e de prejudicar a companhia, né? Se fizer de maneira insuficiente. Eu acho que também tem um aspecto que é muito sensível nesse caminho, que é a mudança de mindset. A Cláudia e o Luciano já falaram um pouco, né? Então, fala-se muito, né, de nose in, hands out. A tentação de você atuar como executivo, quando a gente é de finanças, chega lá um CFO, você está vendo que ele está fechando uma operação, que a taxa não está adequada, que não é na melhor instituição. Como é que você faz para não meter o dedo no trabalho da pessoa, né? É muito difícil. Então, essa mudança de mentalidade para que você está ali e não pode ter uma atitude mais executiva é muito difícil, principalmente num caminho como o que eu escolhi, que é conciliar as duas coisas. Tem horas que tem que ter um processo de reflexão muito profundo. Eu também acredito muito que faz parte, a Cláudia fez, eu também fiz o programa, o PDEC, que é a preparação de conselheiras de mulheres, né? É muito importante você ter mentores, você ter pessoas muito experientes no teu networking que te ajudem muito. Eu tenho algumas delas, então determinadas decisões ou determinados caminhos que eu vou propor em determinadas situações não estão em nenhum manual, não estão no curso que eu fiz. Então precisa ter pessoas experientes que te ajudem aí nesse processo, né? Então, uma cadeira de conselho ela é muito diferente de um papel executivo, né? Além disso, a gente falando de network, né? Isso é a chave do sucesso para você conseguir chegar, por exemplo, nos processos seletivos. A grande maioria, muito mais do que nas cadeiras de executivas, as cadeiras de conselho, a grande maioria só acontece por indicação mesmo, né? E alguém só vai te indicar se tiver certeza que você desempenha bem, vai desempenhar, vai performar bem, né? Por isso que eu insisto que estudar é muito importante nesse processo, né? Outra coisa, normalmente a gente é convidado quando você tem alguma afinidade ou com o projeto de futuro daquela companhia, então você já fez alguma coisa parecida, as pessoas sabem que você tem condição de agregar ali, ou quando você já atuou no setor. Então, é um caminho também interessante você procurar aquelas cadeiras que estão muito na linha no ecossistema ali dos setores por onde você já atuou como executivo. Isso facilita bastante. Obrigada. Obrigado, Magali. A próxima, bom,
A gente tem mais algumas perguntas, mas eu queria aqui puxar o gancho da pergunta da Ruth, que era a coordenadora do comitê e foi promovida, né, a vice-presidente do IBEF, a Ruth Bandeira, minha colega aqui de Headhunting de Curitiba. Bom dia, Ruth, obrigado pela tua pergunta. Vou passar a pergunta dela para a Cláudia. Ela pergunta assim, Cláudia, olhando por outro prisma, quais as competências os conselhos precisarão desenvolver para realmente serem diversos, não só em gênero, mas para evoluir principalmente em sua atuação? Excelente pergunta, Ruth. Eu e a Magali, a gente até conversou sobre isso na reunião de alinhamento, e depois eu fiquei pensando na nossa conversa, Magali, você realmente tinha um ponto. Então, o que eu vejo acontecer hoje, Ruth? Existe esse discurso sobre a necessidade em termos um conselho diverso, né? Seja de background, seja de gênero, seja de experiência, etc. Na prática, isso começou a acontecer, mas de maneira muito lenta ainda. Então, eu tenho ouvido muito falar sobre os conselhos precisam ter mulheres, né? Então, o PDEC, que a Magali comentou que ambas participamos, é um programa de diversidade em conselho. Então, foi um programa desenvolvido pela Spencer Stuart, desculpa, Thiago, falar do concorrente de vocês. Pelo amor de Deus. Pela Spencer, pela B3 e pelo IBGC, né? E esse programa, na última turma, que foi a que eu participei, eram 800 executivas, foram escolhidas 40, é um programa de mentoria durante um ano. E os mentores são pessoas como, né, Pedro Parente, Antônio Pons, etc. Então, são mentores muito fortes, né? E essa turma, que foi super bem preparada, mesmo assim, tem desafios. E isso eu vi acontecer. Porque existe esse discurso sobre a necessidade de se ter mulheres, por exemplo, no conselho, mas chega na hora H, a gente ainda não consegue participar. Então, a questão de indicação ainda pesa bastante. Uma das formas da gente estimular que realmente os conselhos sejam diversos vai ser de fora para dentro. Então, quando a gente olha, por exemplo, os fundos de investimento pedindo um conselho mais diverso, isso é algo que acelere. Então, a minha carreira basicamente foi em varejo e bens de consumo, né? E hoje eu vejo muitas empresas, né, de varejo e bens de consumo que não tem nenhuma mulher no conselho. E quando a gente olha isso, né, 80% dos shoppers é mulher. Então, como que dentro do teu conselho você não contempla a visão de 80% da tua base de clientes? Então, a questão de diversidade, ela vai além do correto fazer. Ela impacta diretamente o resultado do negócio, porque com uma visão diversa, a gente tem uma representatividade maior, né, do perfil do cliente final, por exemplo. E isso é uma coisa que ela vai precisar ser incentivada, e nesse primeiro momento, provavelmente de fora para dentro ainda, até que haja uma consciência maior. Eu conversei outro dia com uma executiva de uma empresa enorme, é a maior segmento dela em digital e tecnologia, ou seja, um setor super importante, e essa executiva, ela foi minha colega no IBGC, e ela pediu um café comigo para falar, olha, estou tendo dificuldade para entrar em processo de seleção, porque eu sou diretora, ela é diretora de uma business unit, mas ela não tinha o cargo de CEO, por exemplo. Embora ela esteja na maior empresa de digital do mundo e a business unit que ela comanda tem um faturamento maior que muitas empresas. Então, infelizmente, a gente ainda vê a questão, né, do discurso desalinhado à prática. Olhando em termos de perspectiva, vejo que há uma melhora. Então, por exemplo, uma das coisas que tem acontecido é mais posições de conselho sendo feitas por empresas de executive search, o que é muito bom, porque a gente começa a sair só da mesma turma, né? Então, quando a gente começa a ter headhunters trabalhando posições de conselho, a gente sabe que o processo ele vai ser
mais transparente, mais diverso, etc., porque os headhunters já têm essa visão. E isso é uma boa sinalização do mercado. Mas a gente ainda está muito no comecinho dessa conversa. Não tenho dúvida. Eu vou aproveitar para aprofundar um pouquinho nesse tema que você trouxe por último, né, Cláudia, de headhunters participando de processos seletivos para conselheiros. Algum de vocês tem uma estatística de quantos % de empresas no Brasil tem um conselho de administração? Eu arrisco chutar assim que é bem menos do que 30%, 20%. Não sei se estou certo na minha visão. As estatísticas, normalmente, elas abordam ali só as empresas listadas, né, Tiago? Então, é bem difícil fazer essa conta, né? O que a gente sabe com certeza é que 14% das posições de governança de conselhos são de mulheres. Esse número aí a gente tem de cabeça. Eu posso dar uma complementada no que a Cláudia falou? Por favor, claro. Você vai falar alguma coisa, Cláudia? Fica à vontade. Não, eu ia falar dos 14%, mas é porque novas posições foram criadas para que as mulheres entrassem. Então, de novo, é um bom sinal, estão abrindo posições para serem preenchidas por mulheres, mas não é que houve uma mudança de cadeiras. Boa, isso mesmo. Eu acho que inclusão e diversidade, isso não se trata só de corrigir erros históricos, ou fazer justiça, caridade, ou ser politicamente correto. Isso é o caminho para o crescimento sustentável, né? Os ganhos já foram testados por inúmeras formas de análise, tem bastante material a respeito disso. Então, visões complementares, flexibilização, aumento de colaboração, criatividade, inovação, são fatores essenciais para que as empresas se mantenham competitivas, né? Então, são algumas das poucas vantagens de você ter uma agenda mais diversa, né? E o que a empresa conquista, né? Tendo essa diversidade na sua estrutura? Eu gosto muito de abordar esse tema da seguinte maneira. As empresas que conseguiram implementar a agenda da diversidade apresentam a maior probabilidade de superar o desempenho daquelas que não fizeram. Isso é fato. Quanto maior a diversidade, maior a perspectiva de performance positiva, né? Então, companhias com ambientes mais diversos, inclusivos, elas chegam a ter quase 50% a mais de chances de ter um forte desempenho quando elas são comparadas às empresas que não têm essa agenda ainda desenvolvida, né? Mas aí só uma agenda de inclusão e diversidade não é suficiente. As executivas, gestoras, empreendedoras ainda enfrentam barreiras no caminho até uma posição estratégica e a gente precisa ter, sim, essas ações inclusivas que estão ajudando a virar o jogo, construir um mercado de trabalho com mais equidade, onde é possível aproveitar o total potencial dessas mulheres, né? Para que essas empresas alcancem, de fato, esse objetivo, é necessário que as lideranças das próprias áreas dessas empresas se engajem, assumam a responsabilidade por esses resultados. Isso não é só um trabalho da equipe de recursos humanos. Também precisa implementar um controle bastante forte aí sobre ações discriminatórias, assédio moral e sexual, microagressões que normalmente são feitas ali mais na base, né? Isso cria, dessa forma, um ambiente de trabalho onde todas as empresas, as pessoas se sintam seguras e confiantes nessas empresas, né? Acho que além, é claro, da garantia de transparência e equidade de oportunidades para todos os funcionários, né, dessas instituições. Acho que, por último, vale lembrar que alguns fundos atualmente não investem em empresas que não praticam os princípios da sustentabilidade. Essa agenda é muito ampla, mas, sobretudo, vem aumentando a restrição aos negócios que não são diversos. Ou seja, quem não pratica já tem mais dificuldade de encontrar investidor no mercado, né? Obrigada. Obrigado, Margarida, pelo complemento. Eu queria fazer uma pergunta que acho que a gente falou bastante, né, do papel do conselheiro enquanto estratégia, né, enquanto agregar valor no direcionamento estratégico do negócio, de ser um business partner, inclusive na própria palavra do Luciano. Mas eu queria fazer uma pergunta justamente para você, Luciano, que muitas das vezes fica, digamos assim, em segundo plano, né? Acho que todos aqueles que estão fora de posições de conselho olham muito para o papel, vamos dizer assim, de protagonismo do conselho de administração ou consultivo, né?
Mas isso vem com ônus também, né? O que é muito, que de certa forma nem todo mundo sabe, né? Queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, né? Quais as responsabilidades do conselheiro, especialmente em casos de conselho de administração, sob o ponto de vista legal, né? Porque há implicações, né? Sem sombra de dúvida, existem implicações e não são poucas, né? Dependendo do tipo de problema, você coloca não só o seu CPF em jogo, mas seu patrimônio. E essa é a razão pela qual também a maioria das empresas e os próprios conselheiros exigem que existam seguros, tipo um D&O, bem como também uma série de regramentos que o contrato que você faz com a empresa no momento que você assuma preveja uma série de proteções, porque aquela questão é o seguinte: você é conselheiro, você tem o mesmo risco eventualmente que o CEO tem, do ponto de vista legal, especificamente falando, mas você não está na execução. Então, é aquela questão que a Magali comentou antes, assim, nose in, hands out. Só que você está com hands out, alguém está botando a mão naquele negócio e você não tem ação direta sobre aquilo. Obviamente que existem coisas que são decisões do colegiado, do conselho, e aí, se você tem um voto divergente, você tem que praticar essa divergência, você tem que trabalhar, especialmente se você for um conselheiro independente, você tem que manter a sua independência para fazer com que esta questão seja muito clara, esteja de maneira muito clara na ata que for gerada da reunião que você tiver falando, se você tiver alguma coisa contrária a determinada decisão que ali está sendo tomada. Agora, as consequências legais, caso hajam problemas de diversas naturezas, sejam eles problemas fiscais, passando por problemas ambientais, como houve, talvez o maior exemplo que a gente todos lembrem seja Brumadinho, que foi um problema gigantesco, de proporções realmente muito grandes. Então, o conselheiro ele tem um papel importante no sentido de estar olhando, monitorando o que está sendo feito, porque ele tem o seu CPF, vamos chamar assim, diretamente envolvido e com as consequências todas de eventuais impedimentos de poder participar de outros conselhos, repercussões sobre a sua parte financeira, o seu patrimônio, enfim, inclusive criminais, né? Então, é muito importante esse escrutínio, você saber aonde você está entrando como conselheiro, você efetivamente praticar as melhores questões ligadas à governança dentro dos conselhos onde você está atuando. O escrutínio nos conselhos consultivos, obviamente, a responsabilidade é um pouco menor, mas já existem decisões judiciais que equiparam conselho consultivo a conselho de administração e, por consequência, trazendo também responsabilidades aos conselheiros consultivos. Portanto, esse independente de qual você esteja, né, a coisa precisa efetivamente ser muito bem pensada. Perfeito. Obrigado, Luciano. Mais uma pergunta aqui, gostaria de endereçá-la para a Magali. Na tua visão, né, Magali, e aí já entrando inclusive na fala do Luciano, né, do ponto de vista de responsabilidades, inclusive, como você acredita que deve ser feito o match, né, entre o perfil da empresa e o do conselheiro, né? E aí, obviamente, sob o ponto de vista do executivo, né, como avaliar se esse aqui é o barquinho, né, que eu quero entrar? Tem uma listinha grande aí, né, de coisas que você precisa observar antes de entrar.
Eu acho que você tem que ser muito rígido na sua due diligence antes de começar. É muito difícil dizer não para as primeiras oportunidades que aparecem, porque você quer começar, você quer aceitar, né? Então, tem que resistir um pouco e fazer primeiro esse trabalho, porque ele pode ser um divisor de águas na sua vida, porque a gente conhece CFOs que saíram totalmente do mercado em começo de carreira, porque ficaram implicados em escândalos aí famosos de companhias, principalmente ali naquela época daqueles papéis tóxicos, derivativos e tal, onde empresas sumiram, foram absorvidas por outras, e a atuação do CFO, que atuava ali direto com o conselho, foi decisiva nesse processo, e muito conselheiro tem processo até hoje. Tem casos aí muito famosos de conselheiros que são muito bem reconhecidos no mercado, que ainda estão sofrendo processo em algumas circunstâncias, né? Vale é uma delas, em função aí dos dois problemas ambientais seríssimos que aconteceram, com muitas mortes. Então, assim, aquela preocupação de entrar na documentação da companhia, olhar todos os resultados passados, procurar pessoas que já passaram por ali, entrevistar, buscar no seu network gente que conheça, gente que sabe o que acontece por dentro da companhia de fato, é fundamental. Então, tem que tirar aquela emoção de ter recebido o convite, tem que fazer um processo bastante detalhado de verificação ali, como se você fosse um banco que vai dar um baita crédito para uma empresa, para uma pessoa física. Você tem que fazer algo parecido, né? Porque o risco é grande e nem sempre a gente tem esse cuidado da maneira adequada, né? Obviamente que para mim fala muito forte a questão do meu propósito pessoal. Então, tem determinadas indústrias que eu não atuaria por uma questão de princípios. Então, tem determinados produtos, tem determinados setores que para mim não interessam. Então, acho que é importante também fazer essa segregação, porque mas depois você está lá e aquilo pode te violentar de alguma forma. Você vai ter que tomar decisões de coisas que você não acredita, ou como pessoa física, não fazem parte do teu espectro de atuação, né? Então, isso também é muito importante, a questão do propósito, né? Qual é o plano ali da companhia de futuro, se aquilo fala com os teus valores, é fundamental também. Avaliar o perfil das pessoas que já estão lá, acho que a Cláudia falou um pouco disso, se vai ter aderência, né? Se você vai ter voz ali, porque não dá para entrar em conselho que não é de verdade. Muitas vezes as companhias vão abrir capital, precisam montar uma estrutura de governança do dia para a noite. Aí sai correndo, chama A, chama B, chama C, monta aquele negócio ali mal arranjado, olha, CVM, já temos conselho. Mas, de fato, a companhia não se preparou para... tem uma frase da Luísa Trajano que é maravilhosa. Ela falou assim, olha, no conselho, eu gosto de ouvir o que eu não quero escutar. Muitas vezes você precisa falar, e muitas vezes para o fundador ou para os donos da companhia, aquilo que ele não quer. E às vezes ele até sabe, né? Igual mãe e pai. Às vezes você sabe que o filho faz besteira, mas você não quer tocar naquele assunto naquele momento. Então, você tem que entender se existe espaço para realmente você ter um trabalho muito transparente da tua atuação. Ou se você está disposto a esperar a companhia ganhar atração, ganhar essa senioridade ali, para só depois você poder ter esse tipo de atuação. Então, precisa entender e calibrar muito essas coisas bem antes de você aceitar, porque depois pode custar muito caro aí em vários aspectos, né? Ah, não tenha dúvida. Bom, enquanto headhunter, né, naturalmente acompanho, né, processos, né, de conselho, de executivos de C-level, e a gente percebe que realmente o risk assessment que o executivo tem que fazer no momento, né, de participar de um processo para conselheiro, ou mesmo de aceitar, né, acesso aos números da companhia, acesso ao estatuto, né, ter, inclusive, a eventualidade de um NDA ali, né, para que tenha acesso a informações confidenciais, para que não as passe adiante, mas realmente você tem que ter uma leitura bastante
transparente e profunda, né, da condição da empresa. E eu imagino que isso é tão mais complexo à medida que as empresas também vão se tornando maiores, né, e mais complexas em suas operações, né? Você citou, né, Magali, a questão da Vale. Você imagina a complexidade para um conselheiro para sentar numa cadeira dessa, uma empresa tão grande, né, com uma operação com impactos de tantas variáveis, né? Puxa, como fazer essa avaliação da melhor forma possível, né? Não é fácil, né? Então, estamos nos aproximando do final aqui. Acho que a gente tem tempo para mais uma última pergunta. Eu vou endereçá-la para a Cláudia aqui pela nossa rotação, mas, por favor, né, vou pedir para que vocês possam também dar a visão de vocês, né, Luciano e Magali. Na tua visão, Cláudia, você acha que tem algum atalho, né, para que o executivo possa tomar para entrar pela primeira vez no conselho? Olha, Thiago, eu ouvi de algumas pessoas que um dos atalhos seria entrar pelos comitês. Isso não foi o que aconteceu comigo, mas pode ser que seja verdade pro resto do grupo. Então, o comitê, ele normalmente discute uma questão de maneira técnica mais profundamente, então ele é mais próximo, né, um pouco da cadeira do executivo. Então, talvez seja esse o atalho. Mas, de novo, não foi o que aconteceu comigo. Está no mudo, Thiago. Opa, estou mudo. Eu aprendo ainda. Luciano e Magali, vocês gostariam de complementar? Eu concordo com a Cláudia. Eu já ouvi essa questão dos comitês, mas não foi também o que aconteceu comigo. Acho que, como oportunidade, é um início interessante, porém, eu diria assim, não existe atalho para muita coisa, né? E eu acho que esse caminho também ele não é um caminho de atalho, ele é um caminho de construção. E quando você se dispõe bom, eu vou participar de conselhos, você tem uma construção, seja de se preparar para isso tecnicamente, né, e tecnicamente, seja com cursos BGC, Dom Cabral, enfim, tem vários por aí, seja conhecendo regulação, se for participar de conselhos de empresas abertas ou de companhias reguladas, né, setor de energia e outros, ou seja, até desenvolvendo algumas habilidades que você ainda não tem. Então, e, obviamente, trabalhando o seu networking. Então, a minha visão não tem muito atalho, e sim um caminho de trabalho e construção para chegar lá. Perfeito. Magali, gostaria de contribuir? Eu acho que a palavra atalho não é melhor nessa situação, né? Talvez seja, assim, um caminho mais fácil para começar, para conseguir as primeiras posições, talvez. Eu vejo 3 possibilidades que as pessoas têm tentado e que funcionam para muita gente. Para mim funcionou, por exemplo, começou pelo terceiro setor. Então, como é pro bono, eu peguei uma boa experiência lá e eu dei sorte de entrar numa companhia de terceiro setor que tinha um monte de gente que atuava em outros conselhos muito bacanas, remunerados. Então, eu já mostrei o meu trabalho ali e, obviamente, que eles ficaram com uma boa referência do meu perfil. Tem um outro caminho de entrada. Muitas empresas, quando estão começando a construir sua estrutura de governança, começam pelo conselho consultivo. Não é regra, mas muitas começam dessa forma. Então, é uma possibilidade também o caminho do conselho consultivo, porque ainda que esteja aí em via de mudança com relação ao grau de responsabilidade que o conselheiro tem no conselho consultivo, ainda hoje você tem menos implicação ali como pessoa física atuando no conselho consultivo. Também é uma possibilidade. E uma terceira possibilidade que eu vejo é através das startups. Tem um monte de programas hoje, de cursos, que colocam os profissionais que estão querendo atuar, principalmente nas entidades da chamada nova economia, né?
mentorando startup. Então, tem muita gente que começa hoje dessa forma, tem muita startup que já virou unicórnio, que tem uma estrutura ultra sofisticada ali de governança, mas isso também é uma possibilidade. Inclusive, você resolve duas questões aí. Primeiro, é entrando no mercado que a gente que vem de economias mais tradicionais tem uma certa dificuldade ainda hoje de entrar, e depois explorando a sua experiência, né? Ajudando essas companhias a ganhar impulso mais rápido. Obrigada. Perfeito. E eu acho que eu também concordo que a palavra atalho ela não é a melhor, né? Especialmente no desenvolvimento de carreira, né? E acho que até um certo estigma, né? Que é interessante a gente colocar aqui para que ele seja de fato desfeito, né? Porque a cadeira de conselho ela é tudo menos uma reunião de 1 hora por mês, né? É uma reunião realmente digamos assim, uma responsabilidade muito grande, tanto do ponto de vista legal, né, como o Luciano trouxe, e ainda mais em termos de resultado e de visão estratégica para a companhia e de muita dedicação, né? Porque exatamente como vocês falaram, né, a preparação para as reuniões, a conversa de bastidores ali, né, tanto especialmente com o CEO da companhia, mas também com sócios e fundadores, isso ainda é mais relevante em situações onde há determinados conflitos, né, sejam societários, sejam familiares, sejam inclusive divisões divergentes dentro do conselho, né? Então acho que é realmente o caminho de preparação, né, e de estudo e de estar confortável com aquela atuação, ela é fundamental, né? E como tudo na vida exige investimento e exige naturalmente disponibilidade, né? Eu gostaria de ficar a manhã inteira aqui, né, conversando com vocês e fazendo perguntas, né, que eu imagino que o pessoal que está participando as tenha, mas infelizmente a gente não tem, né, todo esse tempo. Estamos já nos aproximando do final. Então, primeiro, né, em nome do IBEF, eu gostaria de agradecer aos nossos 3 panelistas, Cláudia, Luciano e Magali. Claramente que o evento só foi possível pela disponibilidade de vocês. Então, muito obrigado, né, por trazer um pouquinho aí da trajetória de vocês e poder, né, compartilhar das suas experiências conosco. Em nome do comitê, eu agradeço, em nome do IBEF, né, a todos os nossos participantes que nos brindaram com a sua participação aí logo cedo, né, pela manhã, e passo a palavra para o Ronaldo, para que a gente possa encerrar. Está no mudo, Ronaldo. Pronto. Só compartilhando um ponto rápido com vocês, quando a gente começou a pensar nesse tema, eu e o Thiago, a gente tinha expectativas altas, mas eu confesso que esse bate-papo aqui com vocês 3 superou bastante aquilo que a gente tinha pensado. Parabéns pela carreira de vocês 3, Magali, Cláudio e Luciano. Engrandecedor a gente poder ouvir tudo que vocês puderam compartilhar aqui com a gente nesse dia, e posso dizer que realmente superou bastante as expectativas que a gente tinha, no sentido de entender esse contexto. Achei ótimo quando vocês estavam falando dos atalhos. Acho que quando a gente está falando da vida profissional e dos crescimentos que a gente almeja ter, realmente não existe atalho, existe trabalho duro mesmo, né? Existem as estratégias, talvez a melhor palavra para ser usado. E, de fato, eu agradeço muito, porque foi um evento que trouxe muitos inputs, muitos insights para a gente. De novo, parabéns, agradeço pelo tempo de vocês. Thiago, parabéns pela condução. Agradeço a vocês, agradeço a todos os que estão também aqui com a gente, que acompanharam esse evento, e para que a gente possa fazer algo sempre melhor, para que a gente possa continuar evoluindo, especialmente sobre essa nova temática, essa forma que a gente está trazendo o evento, de trazer de manhã. Eu peço a todos aqueles que participaram que possam avaliar o evento. Isso vai colaborar com a gente para que a gente possa trazer melhores horários, melhores temas, melhores dinâmicas, enfim, para que a gente possa continuar contribuindo e evoluindo aqui com a nossa comunidade financeira do Paraná. Pessoal, obrigado e um excelente dia a todos. Obrigado. Até logo. Obrigada, parabéns. Um abraço. Tchau, tchau.